Estudar para melhorar inglês é diferente de estudar para o IELTS. Por quê? Porque na hora que você vai fazer o teste do IELTS, você não está somente sendo testado quanto ao seu inglês. Você está sendo testado quanto à sua capacidade de resolver o teste. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar e te ensinar, te treinar para passar no teste do IELTS, pegar a nota que você quer, mesmo que seu inglês não seja avançado. O que eu vou falar com você é algo que você não vê sendo ensinado por aí, tá? O que eu vou te falar aqui hoje é como que você é avaliado no teste do IELTS. A gente vai falar sobre os parâmetros do teste. Você tem que saber o que é e como que o seu examinador vai usar esses parâmetros para te julgar. Tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Isso é algo que você não vê por aí, não te contam sobre isso, e eu vou falar disso um pouco mais com você hoje. Como que você é avaliado, como que o seu examinador te julga lá no listening, como que o seu examinador te avalia no listening, no reading, no writing, no speaking, nas 4 habilidades. É isso que a gente vai saber, vai ver aqui hoje, tá? Já quero começar falando aqui que se você tiver alguma dúvida durante a live aqui, fique à vontade para poder mandar ela aqui nos comentários, a gente vai conversando e eu vou respondendo você. Se você está assistindo a live pelo YouTube, você já está assistindo a gravação da aula, então não tem como você digitar ao vivo, mas você pode digitar nos comentários também, que eu ou minha equipe te responde. Agora você que está aqui comigo no Instagram, você não só pode, como deve mandar para mim as suas dúvidas aqui, tá? E eu já começo falando com você o seguinte, que a gente tem muito chão para andar aqui hoje, tem uma lista de coisas aqui para falar para vocês, porque obviamente a gente tem uma lista de parâmetros para poder analisar, tá? Então, seguinte, se você estava achando até hoje, opa, meu Deus, o que eu tô balançando essa mesa aqui? Pelo amor de Deus. Se você estava achando até hoje que passar no teste do IELTS é sobre melhorar o seu inglês, eu já te digo que não é, tá? Eu já te digo que não é para você já ficar com isso na sua cabeça. É sobre muito mais você focar nos parâmetros do teste, conseguir atingir eles, do que você ficar preocupado em melhorar o seu inglês, tá? A gente vai ver isso aqui. As pessoas acabam confundindo muito, né? O ato de melhorar o inglês com estudar para o IELTS. E são coisas diferentes. Mas sabe, como assim? Mas o IELTS não é um teste de inglês? Sim, o IELTS é um teste de inglês, é um teste de proficiência, né? Ele testa a sua capacidade com o inglês. Mas estudar para melhorar o inglês é diferente de estudar para o IELTS. Olha só que loucura. Estudar para melhorar inglês é diferente de estudar para o IELTS. Por quê? Porque na hora que você vai fazer o teste do IELTS, você não está somente sendo testado quanto ao seu inglês. Você está sendo testado quanto à sua capacidade de resolver o teste. Imagina que comigo, eu falo muito disso, né? Imagina que você, talvez você já tenha prestado um concurso na sua vida, talvez você já tenha feito vestibular na sua vida. Pensa aqui, se você tiver conseguido passar, ou se você não tiver conseguido passar, você vai sentir mais ainda isso. Adianta você só estudar a matéria daquela prova? De concurso ou de vestibular? Claro que não. Você tem que aprender também a resolver a prova do concurso ou a prova do vestibular. E aqui no IELTS é a mesma coisa. As pessoas confundem estudar inglês com estudar para o IELTS, com preparar para o IELTS, tá? E não é isso. Eu vou te mostrar hoje aqui como que o IELTS te testa, para que você foque a sua preparação nisso. É extremamente importante que a sua preparação, você vai lá, criar uma rotina para você estudar, tá? Aí você vai lá e você cria uma rotina que não é focada em atingir os parâmetros do IELTS. A sua rotina é para estudar inglês geral. O que você acha que vai acontecer com você? Me responde. Você vai até melhorar o seu inglês geral, mas você não vai melhorar a sua capacidade de usar o seu inglês na hora da prova. Você não vai melhorar a sua capacidade de resolver o teste do IELTS, porque são coisas diferentes. Então, quando você foca a sua preparação em atingir os parâmetros da prova, aí é diferente. E isso é tão forte, tão violento esse negócio, que eu já tive alunos que eles conseguiram passar em 30 dias, 20 dias. Teve uns 2 alunos que eles foram recordes, eles passaram em 15 dias. Teve um que foi em 15 e o outro foi em 14. Por quê? Porque eles focaram em atingir os parâmetros do teste. Focaram em aprender as técnicas
de aplicar na hora do teste, né, do listening, do reading, do writing, do speaking, e lá na hora, sabendo as técnicas para atingir os parâmetros que o seu examinador pede, eles foram lá e conseguiram. Então, não tem como eu enfatizar mais para você. Eu podia ficar gritando aqui no microfone, assim, ó. Podia ficar gritando no microfone. Não tem como eu enfatizar mais para você a importância de você focar a sua preparação em saber resolver a prova, tá? Cuidado, cuidado. Senão você vai cair naquela visão geral, né? Aquela vala comum de todo mundo. Acho que é o que eu mais escuto quando a pessoa chega no início para poder conversar comigo. Simon, eu tô estudando inglês, mas o meu inglês não melhora. É óbvio que não. Por quê? Você está estudando o seu inglês geral, você não está estudando para fazer a prova do IELTS. São coisas diametralmente opostas. Existe um abismo entre saber inglês e saber usar o inglês na hora da prova. Você sabe como é que fala abismo em inglês? Veio essa palavra aqui agora na minha cabeça. Sabe como é que fala abismo? Vou colocar aqui para você, ó. Pra você guardar essa aí, tá? Olha essa palavra aí que top, ó. Guarda essa palavra aí, estuda ela, aprenda ela no contexto para você utilizar no seu IELTS. Nesse contexto que eu tô falando, existe um abismo entre tal e tal coisa. Chasm. Chasm. Não é chasm, não é chasm, não é chamsme, camsme, nada disso. Você vai falar chasm. There is a chasm between thinking that and thinking that existe um abismo entre achar que e pegou essa aí? Massa, né? Pois é. Então, não caia neste abismo de pensar que só estudar inglês ou só preocupar com o seu inglês geral vai ser suficiente para você na hora do teste do IELTS. São coisas diferentes, tá? Cuidado com isso. Cuidado. Foque a sua preparação em saber o que são os parâmetros do teste, tá? Assim vai ficar muito mais fácil de você atingir os parâmetros na hora da prova, de resolver a prova, mas vai ficar muito mais simples de você criar uma rotina. Por quê? Talvez você já tenha passado por isso, né? Você tenta criar uma rotina ali para você estudar. Sua rotina tem tudo. Tudo que você tem que fazer. Você quer estudar gramática, você quer estudar vocabulário, você quer fazer listening, você quer treinar redação, você quer treinar leitura. Tem tudo na sua rotina. Menos como que eu faço para atingir os parâmetros do teste. Não é? E aí, na hora que você vai fazer um simulado da vida, você vai lá e toma aquela nota, ó. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu estudo pra caralho aqui, não tô vendo resultado, eu estudo todo dia. Por que você não tá vendo resultado? Porque você não está focando a sua atenção, focando o seu comprometimento, a sua dedicação naquilo que vai trazer o resultado que você quer. Que não é ficar estudando inglês geral. Cuidado com isso, beleza? Você vai ver que fica muito mais fácil a sua preparação, a sua criação de rotina, quando você tem isso muito claro na sua cabeça, tá? Então, quando alguém te perguntar assim, você vai fazer o teste do IELTS? Você está estudando muito inglês? A resposta é muito clara quando alguém me faz esse tipo de pergunta. Sabe, eu estou estudando muito, estou indo pro IELTS. Você acha que eu tenho que estudar inglês geral ou focado no IELTS? A resposta é na ponta da língua. Minha resposta é, eu devolvo outra pergunta e falo, você vai fazer o IELTS? Porque se você vai fazer o IELTS, a resposta é muito clara. Acho que eu até falei isso na live hoje de manhã, alguém fez uma pergunta assim, se você vai fazer o IELTS, você tem que fazer já o estudo focado para o IELTS. Acho que a pergunta da pessoa de manhã era assim, eu estou no nível básico ainda, compensa eu já começar a estudar para o IELTS? Não só compensa, como você deve fazer isso. É isso que eu espero de você. Que você não só perceba que compensa, como você deva fazer isso. Por quê? Quando você fala, beleza, eu vou fazer minha preparação já focada no IELTS, você vai aprender inglês. Você tenha 100% de certeza disso. Você vai aprender inglês. Só que você já vai aprender inglês focado na prova. É diferente. É diferente, não é? Imagina que se você aprendesse a nadar, focado numa prova que você vai fazer de natação. É diferente de você simplesmente pular na piscina e fazer aula de natação para aprender a nadar. Por quê?
Porque na prova de natação existem parâmetros para você entender. Ah, você tem que fazer a primeira volta em X minutos. Você tem que fazer a segunda volta em X segundos. É assim. Parâmetros, tá? Então, foque isso aí, tenha isso em mente, tá? Você tem que ter um método que vai te contemplar. Não, os dois pilares. Você sabe o que é os dois pilares? Eu perguntasse ali, ó, Beatriz, você tá na live aí, ó. Se te perguntasse quais são os dois pilares da preparação do IELTS, você sabe? Pensa, Fernando ali, quais são os dois pilares, cara? São dois que você tem que focar. Um, exposição guiada. Outro, treino de técnicas. São seus dois pilares. O que é cada um, né? A exposição guiada é o método pelo qual você aprende inglês usando o idioma, ao invés de ficar só ali estudando o idioma e batendo cabeça ali com um livro de gramática. E o treino de técnicas é você treinar como que você vai responder a questão do listening, como que você vai responder a questão do reading, como que você vai responder a do writing, a do speaking, que técnica que você tem que fazer. O que é técnica, né? Técnica é uma ação objetiva que você tem que realizar ali. É uma ação objetiva. Por quê que é objetiva? Porque ela tem que ser replicável. Você tem que ser capaz de aplicar aquela mesma ação em vários testes. Por isso que chama técnica. Sacou? Então, você tem que treinar ali, lá, na hora do speaking ali, eu tenho que falar para o examinador tal coisa. Nessa pergunta aqui, eu tenho que dar um exemplo para o examinador. Então, você vai treinar para que toda pergunta que fizer, você dê um exemplo. Ou então, lá no writing, você vai escrever uma carta. Como que é o fechamento da carta? Ah, essa carta é formal, então eu tenho que escrever dessa forma aqui na hora de encerrar. Existe técnica para isso. Consegue ir pegando isso? De que você tem que focar naquilo que você tem que fazer durante a prova, isso sim traz o seu resultado. Isso sim garante o seu resultado. Agora, atenção, cuidado. Eu falei aqui com vocês que são dois pilares, não foi? Que é exposição guiada e treino de técnicas. Ou, traduzindo em outros termos mais simples para você, saber inglês e saber utilizar o inglês na hora da prova. Não foque só em um. Tem gente que só faz exposição guiada. Vai demorar para conseguir o resultado da prova. Tem gente que só treina a técnica da prova, não faz exposição guiada. Vai demorar para conseguir o resultado da prova. Por isso que se chama método. Porque você tem que fazer as ações estabelecidas para você. Entende? Tenham isso muito em mente, tá? Eu vejo muito as pessoas errando nesse tipo de coisa, tá? Cuidado com isso. Beleza, vamos lá então. Vou começar mostrando para vocês os parâmetros que a gente tem que atender em cada parte da prova. E aí eu fiz uma lista aqui, né, porque eu tenho que dividir no listening, no reading, no writing e no speaking, porque é muita coisa para você prestar atenção, tá? Então, se você é daquelas pessoas que assiste a live, né, assiste a aula, gente, o que é aquilo? Parece que tinha um buraco ali. Se você é daquelas pessoas que assiste a aula, assiste a live fazendo anotações, este é o momento para você se preparar aí e fazer anotações, tá? Eu vou falar aqui o que seu examinador está esperando de você na hora do listening, o que ele está esperando de você na hora do reading, do writing e do speaking, beleza? Só beber uma água aqui para poder dar uma lubrificada aqui na garganta, né? Ó, seguinte, vamos começar pelo listening. Quando a gente vai para o listening, você já sabe, ou você já deveria saber, quantas questões você vai ter que responder durante o teste. Você já sabe? Escreve aí pra mim, vamos ver. Você que tá aqui na live acompanhando comigo. Quantas questões são no teste do listening? Vamos ver se você já tá sabendo mesmo. Quantas questões que tem o seu teste do listening no IELTS? Vamos ver quem já tá ligado, quem já tá sabendo. Escreve aí pra mim. Escreve aí. Deixa eu ver ali, ó. Laís, 40. Boa, Laís. Boa. Isso aí, Laís já tá antenada no negócio aqui. Durante o seu teste do listening, você tem 40 questões para resolver. 40. Pensa só. 40 questões para resolver. A Miss falou 21. Não, senhora. Durante o listening são 40 questões. E aí, olha a loucura aqui, ó. São o áudio, né? A gravação do que eles põem para você ouvir dura ali mais ou menos 30 minutos. Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. Vamos arredondar aqui para 30 minutos. 30 minutos dividido para 40 questões, você não tem nem um minuto inteiro. Pensa. Se pegar 30 minutos para resolver 40 questões, você tem 0,75 de minuto. Ou seja, quase um minuto inteiro para resolver cada questão. Olha o desafio. Né?
Então é uma coisa que é muito tênue você desandar no seu teste, tá? É muito fácil. Por quê? O que que acontece? O teste do listening, né, apesar de ele ser objetivo, o que que é um teste objetivo? Ou você acertou ou você errou a questão. Pronto, não tem julgamento do seu examinador. Ele vai só conferir ali as suas respostas. Apesar dele ser objetivo, ele é um teste que ele não é simples, né, por causa disso. Saca só o que que você tem que fazer durante o listening. Você tá lá ouvindo o áudio, aí você tem que ouvir o áudio e entender, obviamente. Você tem que ouvir o áudio, você tem que ler as perguntas, você tem que pensar na resposta que você vai dar, ou qual resposta que você vai marcar ali, e escrever a sua resposta. Olha só, 4 coisas para você fazer ao mesmo tempo. Consegue perceber? Me fala, escreve para mim se você consegue perceber isso. Como que não tem tanto a ver assim com o seu inglês? Tem a ver com saber fazer a prova? Por quê? Você acha que isso, me responde a verdade, você acha que isso está realmente testando o seu inglês? Ou ele está testando a sua capacidade de prestar atenção, ler ao mesmo tempo e escrever? Ele está testando a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de escrever enquanto você está ouvindo. E é por isso que para muita gente o listening é desafiador, principalmente o pessoal que tem aí TDAH, né? Problema de focar ali. Você não consegue focar em mais de uma atividade ao mesmo tempo e o teste requer isso de você. Consegue perceber isso? Então, isso é muito desafiador, tá? Cuidado com isso aqui. Eu tenho certeza que se você já tentou fazer um teste do listening, né, um simulado, ou se você já tentou fazer algum teste de alguma forma, você deve ter passado por isso aqui, ó. E eu escuto isso demais, é muito comum. A pessoa fala assim, Simon, eu até entendi o que eles falaram no áudio, só que eu não consegui responder, eu não consegui pegar a resposta. Já ouviu alguém falando assim? Ou já aconteceu isso com você? Por que isso é comum? Porque você conseguiu entender o que está sendo falado ali, só que você não conseguiu, ao mesmo tempo, ler a questão, pensar na resposta e escrever. Ou então, você até viu, é essa palavra que é a resposta. Mas aí você parou assim, ó. Peraí, será que essa palavra escreve com 2 L's ou um L só? Será que essa palavra tem 2 S's ou um S só? Esse tempo que você fica pensando, tchau! Provavelmente você já perdeu mais umas 2 ou 3 questões, porque o áudio não para. Tá vendo como que não é tanto de inglês, mas sim de saber resolver a prova? Por isso que tem que aplicar a técnica aqui no teste, tá? Então preste atenção. Durante o listening, é isso que eles estão cobrando de você. E aí eu vou dar um exercício aqui para você treinar essa habilidade de concentração difusa. O que é concentração difusa? É você concentrar em vários pontos ao mesmo tempo. Tem como fazer isso. Vou te dar um exercício aqui para você fazer, tá? Fica tranquilo. Esse problema do spelling, né? Ele acontece demais. O que é spelling? Spelling é grafia. Olha ali, ó, a Areta falando que tem prova daqui a pouco e tem muita dificuldade com isso. Pois é, vou te dar um exercício para você treinar. O spelling é a grafia, né? Então, aqui muita gente perde porque você fica pensando, peraí, como é que se escreve essa palavra? Você sabe qual é a palavra da resposta, né? Às vezes você já foi até lá e escreveu, só que você escreveu foi demais, né? Às vezes você foi lá e escreveu no plural, e a resposta era singular. Ou você escreveu no singular e a resposta era plural. Perdeu a questão. Perdeu a questão, tá? Às vezes uma letra te tira dali. Então presta atenção no exercício que eu vou passar para você. Anota aí, ó. O exercício é o exercício de transcription. O que é transcription? Transcription é transcrição. Você vai fazer um exercício de transcrição. O que é o exercício de transcrição? Cuidado. Você vai pegar um áudio. Esse áudio pode ser de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Eu recomendo que você pegue uma fonte de áudio que tenha legenda para você verificar depois, tá? Ou legenda ou transcrição mesmo. Só que você vai primeiro pegar só o áudio. Por exemplo, você pode pegar um áudio de um podcast, você pode pegar um áudio de um filme, de uma série, tá? Algo que você consiga verificar a legenda depois do que estava escrito. E aí, o que você vai fazer? O exercício de transcrição é esse. Você vai tocar o áudio por ali, ó, 1 segundo. Ah, Simon, mas 1 segundo é muito pouco. É mesmo? Será que 1 segundo é muito pouco para você poder falar o tudo que você quiser? Olha que o tanto que eu falei em 1 segundo. Conseguiu perceber? Então, para de ficar subestimando o exercício. Faz o exercício do jeito que eu tô te falando para fazer. Existe um método por trás disso. Você vai pegar o áudio, vai tocar ele por 1 segundo e pausa.
Aí você vai tentar escrever o que você conseguiu pegar ali. Ah, Simon, consegui pegar só umas 2, 3 palavras. Beleza. Toca de novo esse 1 segundo e pausa. Conseguiu pegar mais? De novo. Você vai fazer isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes. Quando você atingir 5 vezes, provavelmente você já vai ter chegado ali no máximo que você conseguiu pegar do áudio. Ah, esse aqui foi o máximo que eu peguei, não consigo passar disso aqui não. Beleza. Agora você vai lá na legenda ou você vai lá na transcrição que existe e vai verificar o que é que estava faltando. Pegou? Esse é o exercício. Você vai tentar pegar o máximo que você puder ali na transcrição. Ah, não dá mais? Beleza. Ativa a legenda ou olha a transcrição para você ver o que era ali e por que você não pegou. E aí você ouve de novo, lendo a legenda ou lendo a transcrição ali, em inglês, obviamente, né? Ah, foi isso aqui que ele falou então. Que aí você vai começar a desenvolver aquela percepção de, nossa, eu não peguei essa palavra aqui porque, na verdade, ele ligou uma na outra. E quando ele emendou, eu não consegui pegar mais. Entende? Você vai começar a desenvolver essa percepção. E isso é muito importante para você, tá? E aí, o que você vai fazer? Quando tiver tranquilo, 1 segundo para você, você vai aumentar isso devagar. Você vai passar para 2 segundos e continua fazendo isso. Quando os 2 segundos estiver tranquilo, você vai para os 3 segundos, 4 e vai aumentando. Quando você passar ali dos 5 segundos, aí o seu foco já vai ser outro, presta atenção. Quando você passar ali dos 5 segundos, o seu foco já vai ser tentar transcrever ao mesmo tempo. Tentar transcrever ao mesmo tempo. Enquanto o áudio está tocando, você vai tentando anotar ali as informações principais, tá? Você não vai conseguir digitar ou escrever tudo enquanto o áudio está rodando direto, né? Porque você não tem aquela velocidade da fala. Mas quando você estiver nesse ponto de passar dos 5 segundos, você vai tentando escrevendo ali, ó, só as informações principais. Olha o que eu disse. As informações principais. Concentre na ideia do que está sendo falado, tá? Concentre na ideia do que está sendo falado. Beleza? Fechou? Vamos ver o reading? O que acontece lá no reading? Aqui no reading, o negócio é o seguinte. Quantas questões tem aqui no reading mesmo para você fazer? 40. Aqui também são 40 questões, tá? Aí o reading, ele tem dois grandes desafios, tá? Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Você fica piscando aqui, peraí. Isso. No reading, você tem 2 desafios, tá? O primeiro desafio que você tem é o seguinte: administrar o seu tempo. Você já sabe que você tem 60 minutos para fazer o teste do reading, né? 1 hora. E são 40 questões. Significa que, se você dividir, você tem ali 1 minuto e meio por questão. Que não é muito, né? Não é muito, é pouco. Então, você tem 1 minuto e meio para resolver as suas questões ali. Cada questão, né? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você encontrar a resposta. Porque você está lá lendo o texto e você não vê a resposta, né? Você não vê a resposta. E isso acontece por um motivo, tá? Eu vou falar com você e vou passar aqui um exercício para você fazer, enquanto você estiver treinando a sua leitura, né? Primeiro, tenha em mente que você tem que ter uma rotina de exposição guiada de leitura. Não é só fazer isso aqui que eu vou te falar. Você tem que ter a sua rotina de exposição guiada com a leitura. Se você não tiver, não vai funcionar. Beleza? Beleza. Então, o que é o exercício que você vai fazer? Quando você se deparar com exercícios do reading, né, que são textos com questões para você resolver, comece pegando ali 2 questões, 3 questões. Pouco, começa devagar. O que você vai fazer? O seu exercício é você ler primeiro a questão, para depois você ir lá e tentar ler o texto. Ué, Simon, mas como que eu vou ler a questão primeiro sem ler o texto, Simon? Eu tenho que entender o que está falando. Não, você não tem que ir nada. Você tem que seguir o método que eu estou te falando, tá? Por quê? Existe já, né, até dentro do programa eu falo isso com os alunos, foi feita uma pesquisa muito top, uma pesquisa muito massa, do próprio IELTS. As instituições que aplicam e desenvolveram o IELTS fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa foi o seguinte: eles tinham uma premissa. O que é premissa? É uma ideia da qual você parte, né? E a ideia era assim, ó:
Será que o candidato que lê o texto todo primeiro e depois vai resolver as questões performa melhor do que o candidato que lê as questões e não lê o texto inteiro primeiro? O candidato que só vai procurando as questões no texto? Pegou a ideia aqui? Eles queriam saber se o candidato que lê o texto todo primeiro, para poder entender o texto, performava melhor do que o candidato que não lia o texto inteiro primeiro, tá? E aí o que aconteceu? Foi muito massa que eles usaram aquela tecnologia eye tracking, né, para traquear o movimento dos olhos. Então a pessoa tinha uma câmera assim, ó, na frente dela, enquanto ela estava fazendo o teste. E aí eles conseguiam traquear o movimento dos olhos da pessoa, né? Olha que massa. A pessoa lia a questão ou lia o texto, ou lia o texto e lia a questão. Eles conseguiam ver quantas vezes, né, ela fazia esse movimento com o olhar. E aí o que eles decidiram, não? O que eles descobriram no final? O que eles descobriram é que não tem como afirmar que a pessoa que leu o texto inteiro primeiro vai performar melhor do que a que não leu. Entende? Por isso que eu falo para você não ler o texto inteiro primeiro. Porque não dá tempo. Você não tem esse tempo. Então, o exercício para você aqui é, pega ali umas 2 questões, aí você leia primeiro a questão. Depois você volta para o texto para ler o texto. Isso vai te ajudar muito, muito. Isso aqui que eu estou falando talvez seja, assim, uma das coisas mais importantes na hora do seu teste do reading. Inclusive, eu te recomendo que você mande essa live aqui agora, né? Pega aqui tem um aviãozinho aqui, né? Um papel de aviãozinho. Mande essa live aqui para quem você sabe que vai fazer o teste do IELTS também. Ajuda essa pessoa a fazer um teste, compartilhe o conhecimento. Porque isso aqui que eu tô falando é uma das coisas que mais pega o povo na hora da prova e é uma das coisas que você mais fácil consegue aplicar. Você tem que treinar isso aqui. Então manda essa live aqui para quem vai fazer. Fala assim, ô fulano, olha isso aqui que ele tá falando nessa live aqui do reading, tá? Manda para essa pessoa. Beleza, vamos embora ver o writing agora? Deixa eu só clicar nesse negócio aqui, que tem um trem que fica piscando aqui, peraí. Aí. Vamos ver o writing? Bom, writing, né, que é a prova da escrita, você já sabe que eu estava falando com vocês nas outras lives que ele tem 2 versões, né? A versão do academic, que é quem vai poder estudar, e tem a versão do general training, que é quem vai migrar ou quem vai trabalhar, né? Então, tem essa diferença aí. E aí, no academic, a task 1, que é a sua tarefa 1, ela vai ser um report, um relatório sobre um gráfico, uma tabela, um diagrama, qualquer coisa assim. E a task 2, que é a sua tarefa 2, vai ser uma redação, beleza? No General Training, que é a versão de quem vai fazer o IELTS com os propósitos gerais, a Task 1, a sua tarefa 1, vai ser uma carta. Sempre. Sempre. Guarda aí. Sempre vai ser uma carta. O que vai ser a diferença? Se a sua carta vai ser formal ou se a sua carta vai ser informal. É isso que vai acontecer ali de diferença. E aí eu vou falar para você aqui agora os critérios que o seu examinador usa para avaliar a sua escrita, a sua redação. É muito importante, presta atenção. São 4 critérios que o seu examinador usa na hora de te julgar, na hora de te avaliar, tá? Você sabe quais são? Alguém aqui tem noção? Vou falar para você. Presta atenção. Na Task 1, tá? Na Task 1, que é ou o relatório ou a carta, na Task 1, esses critérios são Task Achievement, Coherence and Cohesion, Grammatical Range and Accuracy e Lexical Resource. Vou falar de cada um deles para você, tá? O que é Task Achievement? Task Achievement é se você conseguiu responder a pergunta. O seu texto está estruturado de forma correta? O seu texto responde o que foi perguntado? Olha para você ver. Então, às vezes, você está focando tanto aí em saber inglês, demonstrar inglês, e você não respondeu a pergunta. Se você já viu alguma das minhas lives de correção de redação, né, que eu faço, você vai ver lá que às vezes eu pego a pessoa aqui, falo, fulano, você não respondeu a pergunta. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Então, o Task Achievement é se você respondeu aquilo que foi perguntado, tá? E a diferença, né, da Task 1 com a Task 2, a Task 1 com a Task 2, é que ao invés de ser Task Achievement, lá na Task 2 vai ser Task Response, mas é a mesma coisa. Se você respondeu o que foi perguntado, se você atingiu os parâmetros, se o seu texto está estruturado para responder a questão. É isso, beleza? Segundo critério,
que o seu examinador vai analisar de você no writing? Coherence and cohesion. O que é isso? O que é isso? São duas coisas aqui. Coherence é se o seu texto faz sentido, se está coerente, se as suas ideias realmente são ideias que fazem sentido. Não tem ideia nada a ver ali e depois vem uma que funciona, tá? Cuidado com isso. Coherence, a minha tia ali. Um abraço pra você, tia. Coherence é se as suas ideias fazem sentido, tá? E cohesion é o quê? Cohesion é se as suas ideias estão ligadas. Então, cuidado aqui, porque não basta você escrever um texto que seja fácil de entender, um texto que faça sentido, se as ideias estiverem soltas ali dentro. Pegou a ideia aqui? Não basta escrever um texto que as ideias estão fazendo sentido. As suas ideias, elas têm também que estar amarradas, conectadas. Como que você faz isso? Como que você faz isso? Você vai fazer o uso de conectores, linking expressions, linking words, tá? As ideias têm que estar amarradas ali para o seu texto ficar coeso. Isso que significa. Beleza, depois a gente tem o terceiro critério, que é grammatical range and accuracy. O que é isso? Viu que aqui tem duas coisas também? Grammatical range and accuracy. Pegou? O que é grammatical range, né? Grammatical range é o quanto você conhece de gramática. Quantas estruturas de gramática você consegue utilizar? A sua gramática faz sentido? A sua gramática é bem estruturada? Até onde você consegue usar a gramática? Você consegue usar estruturas mais complexas? E isso o seu examinador está analisando nessa parte do critério chamada grammatical range. O que é range? É alcance, né? Até onde a sua gramática vai. E a segunda parte, que é accuracy, significa o quê? O quão preciso você é. Se você erra muito. Se a sua gramática, apesar de você conhecer várias estruturas, você erra muito. Ou você conhece poucas estruturas, mas você não erra. Entende? Grammatical range é o quanto você conhece de gramática e accuracy é o quanto você erra. Tá? Agora, um detalhe aqui para você antes de eu seguir para o próximo critério. Você está percebendo que tem 4 critérios, né? E um deles é gramática. E esse critério de gramática, ele ainda se divide em duas coisas. Está conseguindo perceber isso? Que é o quanto você conhece de gramática e se você erra muito. O que eu estou querendo te dizer com isso? Tem gente que chega assim, Simon, minha gramática é ruim demais. Meu Deus do céu, Simon. Gente, não existe motivo para você ficar extremamente preocupado com a gramática. Por quê? Ainda tem outros 3 critérios para o examinador te analisar. Então, não fique muito bitolado, não fique muito focado em gramática. A gramática é 25% do seu teste. E ainda assim, nesse critério de gramática, ela é só a metade. Cuidado, não fica aí bitolado nesse negócio, tá? O próximo critério e o último critério que o seu examinador vai usar para te julgar no writing é lexical resource. O que é lexical resource? Lexical resource é o seu... Vou deixar o suspense enquanto eu bebo água. Lexical resource é o seu vocabulário, tá? Aqui o seu examinador ele está olhando para o quanto você conhece de palavras. Você faz muita repetição de palavras? Você só usa palavras simples? Você conhece mais palavras avançadas? Você conhece idioms, que são as expressões idiomáticas, né? Você conhece slang, que são expressões informais. Dependendo do contexto, você vai ter que usar. Então, isso que seu examinador está olhando aqui no critério de lexical resource. Está conseguindo perceber, numa visão mais ampla, assim, que não é só sobre o inglês? Que você tem que focar em atingir esses critérios que seu examinador está olhando? E isso aqui muda o seu jogo, tá? Então, grava isso aqui que eu estou te falando com muito carinho. Grave isso aqui com muita atenção, porque isso aqui muda o seu jogo, beleza? Vamos lá ver o speaking? O que acontece lá no speaking? Ó, no speaking, você já sabe que é uma entrevista com o examinador, né? Vai ser você e o examinador ali, ó, frente a frente, tá?
Essa parte do speaking, ela dura de 11 a 14 minutos. Não passa disso, não, tá? Ela é rápida, relativamente, né? Para você que está lá dentro, parece a eternidade, né? Dura de 11 a 14 minutos. E durante esses 11 a 14 minutos, o seu examinador, ele está analisando 4 critérios também. São parecidos com os critérios do writing, mas tem algumas diferenças aqui, ó. Vamos ver o que é que ele está olhando aqui para poder te julgar. O primeiro critério que seu examinador está olhando aqui para o speaking é fluency and coherence. Fluency and coherence. O que significa isso? Fluency aqui não significa fluência do jeito que a gente entende. Ah, sou fluente em inglês, quero ser fluente em inglês. Não é isso que quer dizer aqui. Fluency, aqui para propósitos do IELTS, em termos de IELTS, fluency significa o ritmo, a fluidez com a qual você fala. Você faz muita pausa na hora de falar? Você fala muito rápido? Você fala muito devagar? É isso que o seu examinador está olhando aqui. Se você consegue entregar as ideias com um fluxo considerável, sem fazer muita pausa, sem ser muito apressado, sem ser muito afobado. Entende? É isso que o seu examinador está analisando nesse critério aqui. E coherence é igual lá no writing. Se as ideias que você está falando fazem sentido. Tá? Você não pode falar coisa ali que não tem sentido na hora que você fala. Então é isso que ele está olhando nesse seu primeiro critério. O segundo critério que ele está usando é o lexical resource, que é exatamente o que a gente viu lá, né? Que é o vocabulário. Mesma coisa, tá vendo? Se você sabe palavras avançadas, idioms, se você repete muita palavra, isso aqui que ele está usando. Depois vem grammatical range and accuracy, que é exatamente igual também o writing, né? Que é o quanto você conhece de gramática e o quanto você erra. Isso que ele está analisando. E aí a gente tem um critério novo aqui no speaking. Porque, obviamente, você está conversando, né? Então tem esse critério aqui, que é o critério de pronunciation. O que o seu examinador está olhando aqui no critério de pronunciation? Aqui, o seu examinador está analisando a sua pronúncia. Presta atenção, que eu disse que ele está analisando a sua pronúncia e não o seu sotaque. O que isso significa? Significa que você pode ter o sotaque que você quiser. Não interfere. Não existe um critério lá assim, ó, o candidato fala com sotaque americano, certo? O candidato fala com sotaque britânico, certo? Não existe isso. Ele não está preocupado com o seu sotaque. O seu examinador ali, ele está preocupado com a sua pronúncia. O que é pronúncia? Pronúncia é a sua capacidade de dizer as palavras corretamente. Você pode ter um sotaque americano e pronunciar corretamente. Você pode ter um sotaque britânico e pronunciar corretamente. Você pode ter um sotaque misto e pronunciar corretamente. Está tudo certo. Desde que você pronuncie corretamente, tá? Tem muita coisa que acaba pegando aqui, dentro desse critério, porque apesar da pessoa pronunciar corretamente, a pessoa parece um robô. Porque você acabou decorando alguma coisa para dizer, ou você está muito nervoso, aí você fala sem emoção. A pessoa fala assim, eu gosto de ler porque a leitura é muito importante para todos nós termos uma vida melhor. Pelo amor de Deus, seu examinador tem vontade de levantar e sair correndo. Ele está olhando a sua entonação, o estresse que você coloca nas palavras. Se você usa connected speech, o que é connected speech? Se você liga uma palavra na outra. É importante, porque por mais que você queira pronunciar tudo certinho, I am a person who likes to read every single day. Pelo amor que eu te peço. Pelo amor que eu te peço. Tem que squeeze isso aí tudo. Você tem que conectar tudo aí. I'm a person who likes to read every day. Tem que ligar tudo aí. O seu examinador está olhando esse tipo de coisa. Ele está olhando o quanto você consegue fazer disso, tá? Então, cuidado com isso aqui, beleza? Outra coisa, que é para a gente poder fechar aqui, né, com tranquilidade, que é como que você faz para atingir todos esses critérios que a gente falou. E a resposta aqui ela é muito simples, tá? Peraí, esse negócio aqui, gente, meu Deus do céu. A resposta é muito simples. E eu já falei essa resposta lá no início, quando a gente estava conversando.
Para você atingir todos esses critérios, você precisa de 2 coisas. Que coisas são essas? Você precisa ter uma rotina que contemple exposição guiada do idioma e treino de técnicas da prova. Isso que você precisa na sua rotina. Você precisa fazer a exposição guiada, que é você aprender o idioma já usando o idioma, ao invés de você ficar só estudando ali livros sobre gramática, livros sobre pronúncia, você tem que começar a usar o idioma por meio da exposição guiada. E você também tem que fazer o treino de técnicas. Você tem que aprender as técnicas para a parte do listening, as técnicas para a parte do reading, do writing, do speaking, e treinar essas técnicas para que você consiga atingir todos esses parâmetros do seu teste. Faz sentido isso aqui para você que eu estou dizendo? Tenta ir internalizando isso aí dentro de você, beleza? Pessoal, seguinte, antes de terminar, se você tiver alguma dúvida, o seu momento de escrever a dúvida é agora, tá? Que eu vou só beber uma água, se tiver alguma dúvida aqui eu respondo, e aí a gente encerra a live. Então, se você tiver dúvida, escreve aqui para mim nos comentários, que eu vou responder você. Dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Beleza, deixa eu ver ali. Laís, mandei mensagem privada, por favor, responda. Guarda aí que eu chego lá, tá? Tem um monte de mensagem que chega aqui, eu vou chegar na sua lá. Fica tranquila, beleza? Areta, só agradecer, um grande abraço, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês hoje. No mais, para todos vocês, um grande abraço. Até a próxima. Cheers!